A graça e a paz do Senhor, meus queridos. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Eu sou o pastor José Rodrigues e quero pedir a você encarecidamente que você se inscreva em nosso canal, porque ao fazer isso você estará com certeza sendo notificado dos vídeos que nós vamos colocar no canal, que nós estamos colocando no canal. O canal A Voz da Bíblia Sagrada traz sempre uma mensagem da Palavra de Deus para você. E eu acredito que você gosta da Palavra de Deus, então ao fazer isso você está nos ajudando sem gastar nada, para que nós possamos nos manter ativos no canal A Voz da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos trazer uma mensagem com o nome 7 fatos que colocam a Bíblia na frente da ciência. Nós vamos falar aqui sobre esses 7 fatos, mas é claro que nós poderíamos falar muito mais, né? 10 fatos, 12 fatos, 20 fatos que colocam a Bíblia na frente da ciência. Mas hoje eu selecionei apenas esses 7 fatos para que nós possamos ver um por um, com muita calma. Eu não sou daqueles pregadores que pregam embalado, às vezes faz aquele auê todinho, mas as pessoas não saem edificadas. É importante que você assista com calma, procure entender, né, para que você possa, que você entendendo a palavra de Deus, você tenha a sua fé fortalecida, ok? Vamos nós. Então vamos ao primeiro fato. Bem, o primeiro fato coloca a Bíblia acima da ciência, a palavra de Deus acima da ciência, é com relação quando a matéria foi criada. Quando, né, a matéria foi criada? Bem, se nós formos procurar aí na ciência, nós vamos ver que vai ter a teoria do Big Bang. São diversas teorias, mas não passam de teorias, porque não tem nada ainda comprovado, certo? Parecem até serem satisfatórias, né, a teoria do Big Bang, mas eu prefiro ficar com o conceito da palavra de Deus. Então vamos ver se nós colocamos um ponto aqui que seja bastante esclarecedor para você. Quando é que a matéria foi criada? Eu coloquei aí embaixo na tela uma animação sobre o universo. Isso aí é uma galáxia, né? Em pleno movimento. E após essa galáxia tem vários pontos brilhantes que é mostrando realmente a expansão do universo. Bem, então vamos nós falar sobre essa questão. Quando foi que a matéria foi criada? Para nós entendermos isso, primeiro nós temos que ir até os gregos, que criaram duas expressões muito interessantes para classificar os tempos, né? Então, a primeira foi o tempo Kairos, que eles consideram o tempo de Deus, ou o tempo da eternidade. E a segunda foi o tempo Cronos, que eles consideram o tempo a partir da criação da matéria, ou o tempo do homem. Bem, então, baseado nesses dois termos, quando nós lemos Gênesis 1:1, nós entendemos o que está acontecendo. Diz assim, é um versículo pequeniníssimo, né? Diz só, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, no princípio Deus criou o universo. Ou seja, as galáxias, as estrelas, né? Deus criou nessas estrelas sistemas estelares ou solares, e dentro de tudo isso, o sistema solar, que é o sistema ao qual nós pertencemos, e a Terra, dentro desse sistema solar, que é o planeta ao qual nós pertencemos. Então, nesse pequeno versículo, tudo isso aí está incluído.
agora vamos ver quando isso foi criado, né? Em primeiro lugar, nós precisamos voltar àquela questão do tempo Kairos e do tempo Cronos. Bem, a Bíblia nos mostra que Deus é o Espírito Eterno, ou seja, quando nós lemos alguns conceitos teológicos sobre Deus, Langston é um que traz muito bem esse conceito, ele diz assim: Deus é o Espírito Eterno, perfeitamente bom, criador e mantenedor de todas as coisas. Então, esse conceito de Deus mostra que, além de Deus ser espírito, espírito não é matéria, e ele é o Espírito Eterno, pertence ao tempo Kairos e não ao tempo Cronos. Então, o que podemos entender disso? Deus, no seu tempo Kairos, eterno, que não tem princípio e nem fim, em um momento dessa eternidade, ele resolveu criar a matéria. E aí, segundo muitos exegetas, grandes exegetas, iniciou-se o tempo crono, iniciou-se o tempo pertencente à matéria, porque até antes o tempo kairos era apenas pertencente ao espírito, é pertencente ao espírito, principalmente o espírito eterno, que não tem começo e nem fim. Então, quando nós vemos isso, nós percebemos que agora esse entendimento nos traz uma clareza maior sobre a questão da criação de todas as coisas e o tempo em que foi criado. Que tempo foi esse? Do princípio. Que princípio? O princípio do tempo cronológico relativo à criação da matéria. Não existia matéria e Deus resolveu criá-la. Então, esse é o tempo cronológico que foi iniciado juntamente com a criação da matéria, o qual nós pertencemos. O tempo cronológico tem começo e tem fim. O tempo kairos não tem começo e nem fim. Ok? Para nós ilustrarmos isso melhor, nós vamos agora ver uma passagem que está na Bíblia muito interessante, já bem na frente, já no livro de Êxodo, né? Um dos livros do Pentateuco, escrito por Moisés. É quando Moisés ele está na terra do sogro e ele está pastoreando ovelhas. E de repente ele olha para uma sarça e essa sarça estava com fogo laborando por cima dela, só que a sarça não se queimava. E ele viu aquilo e ficou bastante maravilhado com aquilo e procurou se aproximar para saber o que estava acontecendo. Ao se aproximar, uma voz que saía lá de dentro daquele fogo dizia: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Ou seja, por que era santo? Porque naquele momento estava ali a presença de Deus. Não estava Deus fisicamente, porque se Deus se aproximar da terra, a terra não contém Deus. Mas estava ali a presença de Deus, seja através do seu anjo. Aí a gente não vai entrar nesses detalhes porque toma muito tempo. Bem, mas ali estava a presença de Deus. Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. E Moisés se aproximando e parando ali naquele local e ouvindo aquela voz, então ele ouve aquela voz dizer que ele fosse ao Egito tirar o povo de Deus do cativeiro egípcio. E Moisés começou a apresentar uma porção de dificuldades. Tinha a fala tropa, ele era meio gago e não dava certo. E num certo momento ele disse para aquela voz: mas quando eu chegar lá no Egito, eu for falar com os meus irmãos, eu vou dizer o quê? Quem foi que me enviou? Então, lá em Êxodo, capítulo 3, verso 14, diz assim: respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel:
Eu sou me enviou a vós. Observe que esse texto que diz assim, eu sou o que sou, significa que Deus é. Para ele não tem passado e nem futuro. Tudo para ele é presente, porque ele é o tempo todo. Por isso ele diz, eu sou o que sou. Então, esse Deus, eu sou, quando ele criou no princípio a matéria, ali mesmo ele já sabia tudo o que aconteceria com a matéria, o seu princípio e o seu fim. Como ele não tem princípio e nem fim, ele transcende todas essas coisas, então ele sabe de tudo, certo? Para ele está presente o começo da matéria, a extensão da sua vida até o final. Então, para ele não tem passado e nem futuro, tudo é presente. Então está aí explicado porque o Gênesis 1 e 1 é tão importante para nós compreendermos tanto a criação da matéria como essa questão de Deus é eterno e a matéria ela é finita, ela tem começo e tem fim. Deus é eterno, não tem começo e nem tem fim. Ok? Então vamos para o segundo fato, para que nós possamos ver. Observe bem que ainda hoje a ciência fica aí tateando, tentando criar a teoria do Big Bang, mas nada consegue trazer com mais clareza, certo? Segundo fato, movimento e expansão do universo. Interessante isso, né? Se você for buscar no conhecimento da ciência, você vai ver muitos livros, muitos mesmo, muitas obras de divulgação sobre a cosmologia e afirmam que os astrônomos estadunidenses, o astrônomo, né, estadunidense Edwin Hubble, que viveu entre 1889 e 1953, descobriu a expansão do universo em 1929. Meus queridos, é interessante porque, observe, 1929. Não é que ele descobriu e já teve assim uma teoria que não deixou mais dúvida para ninguém. Ele descobriu essa teoria e de que o universo está em constante expansão. Mas sabe o que é que acontece na Bíblia? Isaías capítulo 40, versículo 22, ou seja, 700 anos antes de Cristo, significa que foi há 2.700 anos atrás. Isaías diz assim, Isaías está falando aqui sobre Deus, é Ele o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos, e é Ele que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para nele habitar. Por isso que eu coloquei essa imagem da expansão do universo, porque é justamente Deus estendendo esses céus, este universo, expandindo ele, desenrolando ele para nele habitar. É exatamente isso que Deus está dizendo através de Isaías. Isaías nem sabia que ele estava falando isso, que fosse sobre a expansão do universo. Mas se nós formos estudar com bastante profundidade, vamos descobrir que está se falando sobre a expansão do universo, onde Deus desenrola o céu como se fosse uma cortina. Ok? Então, esse é o segundo fato. Vamos para o terceiro. Terceiro fato é que há mais de 3.400 anos atrás, a Bíblia já dizia que a Terra era redonda e estava suspensa no espaço, certo? Mas, quando nós vamos ver aqui
a questão da Terra ser redonda ou estar suspensa no espaço, nós vamos ver que há muitos anos depois de Cristo foi que os homens vieram descobrir isso. Mas vamos aqui aos textos. O livro de Jó, eu vou trazer 2 versículos do livro de Jó. Esses versículos, do livro de Jó, eles foram escritos há 1.400 anos antes de Cristo, ou seja, há 3.440 anos atrás. Eu vou colocar mais ou menos isso, certo? O que é que o livro de Jó está dizendo no capítulo 26, verso 7? Diz assim, ele está falando sobre Deus. Ele diz, ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Que coisa interessante, né? Ainda Jó 26 e 10, ele diz, está falando sobre Deus, marcou um limite circular sobre a superfície das águas, onde a luz e as trevas se confinam. O que é que Jó está dizendo? A terra é redonda. Jó está dizendo 2 coisas. A terra está suspensa no espaço e a terra é redonda. Mas você sabe, quando os homens vieram achar, nem descobrir, eles vieram descobrir com mais propriedade agora, depois dos foguetes espaciais, das viagens espaciais, que vieram descobrir que a Terra é mesmo redonda e está suspensa no espaço. Mas só em 8 de setembro de 1522 foi que Fernão de Magalhães, um navegador português, teve a ideia de que a Terra era redonda, certo? Mas houve ainda naquela época grande resistência, tanto verdade que em 1564 a Igreja Católica quis queimar Galileu Galilei na fogueira de fogo, porque ele dizia que a Terra era redonda e girava. Porque os homens naquela época tinham a ideia da Terra quadrada e diversas ideias, que ainda hoje tem essas ideias mirabolantes. Mas a Bíblia, há 3.400 anos atrás, já dizia isso. Será que tinha cientista para isso? Não tinha. Será que Jó era um cientista? Não era? É porque a Bíblia foi inspirada a esses homens por Deus, certo? Aí, para a gente trazer para um tempo agora mais próximo de nós, eu vou citar Isaías 40, 22, que também diz que a terra é redonda. Se você ler o versículo aí, tá aí na sua tela, você vai entender que Isaías está dizendo isso, que a terra é redonda. Ele diz assim, é ele que está assentado sobre o círculo da terra. O que é que ele está dizendo? A terra é redonda. Certo? Mas observe que só em 1564, já em 1564, depois de Cristo, Isaías escreveu 700 anos antes de Cristo. Os homens foram tentar provar que a Terra era redonda e girava, quase que eram queimados na fogueira de fogo da Inquisição. Foram tratados como hereges. Vamos para o 4º ponto. 4º ponto, o fato, as correntes marítimas. Ora, quando é que foram descobertas as correntes marítimas? O que são correntes marítimas? São veredas, caminhos que existem nos mares para a navegação se tornar mais fácil para chegar até os continentes. Essas correntes marítimas, ou seja, são tratadas na Bíblia como veredas, ou caminhos, que segue e facilita a navegação para que se chegue com mais facilidade nos continentes. Mas isso aí só veio ser descoberto, sabe quando? Do século XV ao século XVI, quando navegadores europeus, portugueses, espanhóis, etc., eles começaram a seguir correntes marítimas. Eles já tinham uma ideia nessa época que a Terra podia ser redonda, como já falamos em tela anterior, e eles começaram a seguir essas correntes marítimas e foram chegando com mais facilidade aos continentes e foram percebendo que isso são caminhos. Agora veja o que a Bíblia dizia no livro de Salmos, muitos anos antes de Cristo, já dizia assim: as aves do céu e os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. O salmista estava falando aqui sobre o controle de Deus, sobre todas as coisas, e ele conclui dizendo que tudo isso
é criação de Deus e controle de Deus, e ele diz que as aves do céu e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. O que é que a Bíblia está dizendo? Os mares têm veredas. Em outras palavras, os mares têm caminhos. E hoje, pelo conhecimento que nós temos da ciência, são as correntes marítimas. Veja como a Bíblia está muito acima da ciência, porque quando ela disse isso, não havia cientista nenhum que pudesse dizer isso. Isso, com certeza, é a inspiração de Deus. O quinto fato, que é também muito interessante, eu vou pegar ele aqui e destrinchar para você, é que até muito tempo atrás, até mais ou menos 1879, por aí assim, os homens não entendiam bem sobre a corrente sanguínea no ser humano. Eles não entendiam que a vida do ser humano estava ali no sangue, né? Eles não tinham tanto entendimento a respeito disso. Mas veja o que é que a Bíblia diz em Deuteronômio, que é um dos livros do Pentateuco, escrito por Moisés, 1400 anos antes de Cristo, ou seja, 3.400 anos atrás. O que é que está dizendo em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 23? Está dizendo: tão somente guarda-te de comeres o sangue, porque o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Ora, há 3.400 anos atrás, a Bíblia já tratava o sangue, a corrente sanguínea, como a vida da carne, a vida do ser humano, a vida do animal, certo? Então, mas os homens não havia ciência para descobrir isso. E como é que em Deuteronômio Moisés foi escrever isso? Claro, só Deus inspirando para que isso acontecesse. Eu coloquei aí embaixo, né, uma movimentação do sangue na artéria, só para você ter uma ideia, uma pessoa viva, como é que o sangue está fluindo na sua artéria. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A descoberta da circulação sanguínea ocorreu apenas em 1628. Ora, 1628 depois de Cristo, pelo médico britânico William Harvey, que viveu de 1578 a 1657. E o uso terapêutico do sangue é ainda mais recente. Somente no início do século XIX foi feita a primeira transfusão de sangue humano atribuída ao médico inglês James Blundell. Certo? Blundell. Só que até o século XX, os resultados obtidos com as transfusões de sangue foram geralmente catastróficos. Mas a ciência foi buscando conhecimento, e recentemente eu fiz aí quase 15 exames para saber o que está se passando no meu corpo, e esses 15 exames foram todos baseados no meu sangue. A enfermeira puxou o sangue, mandou para o laboratório, e então trouxe o resultado desses 15 exames, porque a Bíblia já dizia há 3.400 anos que o sangue é a vida. Você quer mais do que isso? A Bíblia é a palavra de Deus. Vamos ao sexto fato. Esse sexto fato é interessante, porque as pessoas às vezes leem isso e não entende, certo? Somente em 1808, se baseando em fatores experimentais, é que o cientista britânico John Dalton formulou uma teoria chamada teoria atômica de Dalton, que define que a matéria é feita de pequenas
partículas esféricas, maciças e invisíveis. Grave bem isso. Ele diz que elas são invisíveis, nomeadas átomos, que constituem a matéria. Mas você talvez não saiba que 60 a 70 anos depois de Cristo, não havia ciência nenhuma para isso, mas o escritor aos Hebreus já estava dizendo: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Rapaz, quando eu leio isso eu me arrepio, porque que maravilha! Não havia ciência para isso. Então, quem deu esse conhecimento ao escritor aos Hebreus? Claro, a inspiração divina, inspiração de Deus. Então, meus queridos, a Bíblia está muito à frente da ciência. E daqui por diante a ciência vai evoluindo, vai crescendo e vai descobrindo coisas que a Bíblia agora é que nos traz, certo? Que a Bíblia já nos trazia, né, essa informação, e a ciência agora é que vai nos trazer essas informações. E por último, para nós concluirmos, não ser um vídeo tão longo, vamos ao sétimo fato. As estrelas, elas são desiguais e elas são inúmeras estrelas. Existe um versículo na Bíblia que diz que Deus conhece elas pelo seu nome. Ele chama cada uma delas pelo seu nome. Eu não vou citar esse versículo, porque se a gente for citar todos os versículos, o vídeo não tem mais fim. Mas eu coloquei uma animação aí das estrelas se movimentando nas galáxias. E veja o que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, verso 41. Ele diz assim: uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. Se eu fosse citar mais outros versículos aqui da Bíblia, eu ia mostrar para você que a Bíblia nos mostra que existem tantas estrelas que não se pode contar. Essa expressão foi dada para Abraão. Quando Abraão estava querendo um descendente e não tinha esse descendente, Deus disse: olha, sai aí, olha para o céu e vê se tu consegue contar as estrelas dos céus. Aí, claro, Abraão não podia contar. Então o Senhor disse: olha, assim será a tua descendência. Deus fez apenas uma alegoria, né? Uma comparação. Mas eu quero dizer para você que só recentemente é que os astrônomos, né, eles, depois que lançaram o telescópio Hubble no espaço, eles confirmam que o universo no qual estamos inseridos possui 2 trilhões de galáxias. Estou falando em galáxias. E galáxias e cada galáxia tem bilhões de estrelas. Dá para você entender a grandeza de Deus? Foi Deus quem criou tudo isso. Deus é maior do que tudo isso. Deus é muito grande. E para ele falar com o homem foi preciso ele se tornar ser humano como nós através de Jesus Cristo. Deus nunca pôde se aproximar do homem para falar com ele. Deus utilizou primeiro os profetas, que eram seres humanos. Deus utilizou anjos para falar com profetas. Deus utilizou os apóstolos. Deus utilizou os servos de Deus. E por último, Jesus. Né? Jesus, que é o próprio Deus que veio se tornar homem para poder ter condição de se aproximar do homem. Porque a grandeza de Deus, a pureza de Deus, a força de Deus é tão grande que se ele se aproximar do planeta Terra, ele fulmina só com o seu poder. Mas ainda bem que ele sabe como se comunicar com o homem. Bem, mas quando eu coloquei essa animação aí para mostrar a grandeza, né, do universo, que hoje os cientistas já, depois que colocaram o telescópio Hubble aí para funcionar no espaço,
eles descobriram que há trilhões de galáxias, e dessas galáxias, cada uma delas bilhões ou mais do que isso, de estrelas, e eles constataram, eles mesmos disseram isso, eu li aqui, pesquisei com toda calma, e li o que eles disseram, que quem ajudou eles a encontrar tudo isso, ou seja, quem deu uma ideia para eles foi a Bíblia, no Salmo 19, verso 1, e Isaías 40, verso 22, que nós já citamos. Eu não vou ler o Salmo 19, verso 1, para você ler em sua casa, porque você vai ver por que isso fez os astrônomos acreditar que o universo era tão extenso, tão grande, tinha tanta grandeza, tinha tanta glória, vamos dizer assim, certo? Porque a palavra de Deus, o livro na carta de Paulo aos Coríntios já falava sobre a glória das estrelas. A glória é esplendor, grandeza, né? Então, a glória de cada estrela, e ainda em outros textos a Bíblia diz que Deus conhece elas, chama elas pelo seu nome, cada uma delas. Então, observe a grandeza de Deus e observe quanto a Bíblia está à frente da ciência, porque só recentemente os homens vieram descobrir tudo isso. Deus abençoe você, até a próxima. Faça o seguinte, inscreva-se no canal, não tem outra saída, inscreva-se, porque nós temos muita matéria boa para passar para você. Deus abençoe, até a próxima.